Bom dia a todos, graça e paz. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 12, versículos. Nós vamos ler do 1 ao 7, mas o texto básico é dos versículos 4 ao 7. Mas vamos ler a partir do versículo 1, amém? Quem já achou, amém? Todos acharam? Vamos ler então, na minha versão diz assim, Lucas 12, do 1 ao 7. Posto que miríades de pessoas, miríades, milhares, né? Miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, grave isso, antes de tudo, ele fala aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Abre o nosso entendimento e quebra todas as barreiras, Senhor. Na minha limitação, quero me colocar nas tuas mãos para que você possa falar conosco, Senhor. Que essa palavra chegue ao encontro os corações dos meus amados aqui presentes, daqueles que estão nos acompanhando pela live, Senhor. Fala conosco, continua conosco, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amados, esse texto, na verdade, ele brotou no meu coração, veio à minha memória a partir de um sonho. Amados, terça-feira pela manhã, eu acordei muito cedo e acordei de um sonho. Olha só como é que são as coisas, né? Como Deus fala. E os irmãos sabem que eu perdi o meu pai pela Covid no dia 22 de dezembro de 2020, agora recente. E eu estava sonhando com meu pai. E era um sonho muito bom, porque eu estava convidando para comer uma feijoada. Olha essa coisa legal, o carioca gosta de feijoada, né? Então, eu estava convidando meu pai para comer uma feijoada. E eu estava super feliz no sonho, vou comer com meu pai e tal. E era muito real. E eu estava muito feliz. Mas, de repente, nesse sonho, me veio na minha mente mas meu pai está morto. E aí, eu acordei sobressaltado, com o coração apertadinho de tristeza, né? De falar assim, mas meu pai está morto, como é que eu vou fazer uma... Quer dizer... Aquilo tudo que eu estava vivendo no sonho acabou. Por quê? Porque meu pai estava morto. E eu acordei muito triste com isso. Acordei sobressaltado. A Alessandra até perguntou. Eu falei, eu estava sonhando. Não sei se a Alessandra lembra. Terça-feira pela manhã, bem cedo. E imediatamente me veio esse texto na minha mente. Porque, amados, esses tempos têm sido muito difíceis para nós, para todos nós, para a humanidade tem sido muito difícil, devido às perdas que a gente tem vivido, não é verdade? Então, a gente tem vivido tempos muito difíceis, né? E aí eu percebi que existem algumas coisas que precisam voltar à nossa mente, e esse texto me trouxe isso, alguma coisa que eu preciso trazer à minha memória, e que eu acho que a gente tem esquecido. E é sobre essas coisas que eu gostaria, algumas coisas, não todas as coisas, porque, lógico, cada um vai trazer à memória alguma coisa, mas eu gostaria de trazer à memória isso, porque esse sentimento de perda, ele está muito real nas nossas vidas. E o sentimento
dessa perda pela morte tem sido uma realidade nas nossas vidas também. E aí eu fico perguntando quanto isso tem impactado e quanto isso o nosso inimigo tem dito que o nosso fim é a morte. Porque o nosso inimigo tem dito isso para nós, porque ele é enganador, ele é mentiroso. E a gente de vez em quando embarca nessas mentiras do nosso inimigo Satanás, dizendo que a morte é o fim, quando não é. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguma coisa. E esse texto ele é muito interessante, porque no versículo 1 do capítulo 12, ele fala que Jesus começa, antes de falar com toda a multidão que estava acompanhando, ele fala com os seus discípulos, que também não eram só os 12, amados. Os estudiosos dizem que existiam muitos, centenas de pessoas que se diziam discípulos de Jesus e que o estavam acompanhando no seu ministério, além dos 12, existiam muitos outros. E por que será que ele fala antes com os discípulos? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, se eu não estou enganado, quando ele vai falar dos dons da igreja, Paulo fala assim: não quero que vocês continuem ignorantes. E ignorantes vem de ignorar. A gente precisa ter conhecimento de algumas coisas. E esses discípulos que estavam acompanhando Jesus, a gente precisa entender que eles eram muito mais ouvintes do que discípulos. Eles estavam acompanhando a multidão, se diziam discípulos, mas será que eles estavam vivendo como discípulos de Jesus? A gente vai ver algumas coisas a respeito disso. Por isso que ele fala com essas pessoas em primeiro lugar, porque era importante para tudo aquilo que as pessoas iam viver, aquilo do ministério de Jesus, que ele estava apresentando, as pessoas precisavam tomar conhecimento. E uma outra coisa que me veio também nesse momento em que eu acordo, e quando eu percebo o sofrimento e a dor pela perda, pela morte de um ente querido, no caso meu pai, será que eu realmente reconheço Deus como soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida e a morte? Será que nós temos experimentado isso, amados? E essas perguntas que eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Até que ponto o Cronos é mais importante que o Kairos na minha vida? Até que ponto as coisas do mundo natural têm impactado a minha vida a tal ponto de eu trocar a minha vida eterna, a minha salvação, pelas coisas do mundo que eu vivo no natural, do meu Cronos, do meu hoje, do corpo, que para mim significa o natural, a minha vida enquanto ser humano. E como isso tem impactado a minha vida. E eu tenho percebido que muitas e muitas vezes, eu estou falando por mim, eu estou muito mais preocupado com o Cronos do homem do que com o Kairos de Deus, a minha salvação e a minha eternidade. Eu não sei se isso tem acontecido contigo, mas isso com certeza me impacta. E eu percebo às vezes quão longe eu estou da vontade de Deus. Porque essas coisas do mundo ainda impactam muito a minha vida. E eu preciso deixar algumas coisas. Paulo fala sobre o bom combate. É sinal de que todos nós temos coisas a combater. Todos nós. Até o fim da caminhada nós temos que combater. Então eu preciso, e é isso que eu gostaria então de compartilhar com os amados nessa manhã. E para isso eu queria responder, ou tentar compartilhar, 4 perguntas que eu percebi nesse texto aqui. Então, a primeira é: por que Jesus fala primeiro com os seus discípulos? No versículo 1 está escrito assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. E como eu já falei, os autores dizem que haviam muitos outros discípulos que estavam acompanhando Jesus. Os estudiosos também dizem que eles eram muito mais ouvintes
Eles acompanhavam a multidão, ouviam o que estava sendo dito, mas não tinham se decidido ainda verdadeiramente por Jesus Cristo. No versículo 4, diz que o texto declara que Jesus os chama de amigos. Talvez essas pessoas, como eu falei, só estivessem seguindo a Jesus. Amados, muitas vezes nas nossas vidas, na nossa experiência que a gente diz de vida cristã, nós estamos também fazendo como essas pessoas. A gente acompanha a multidão, a gente é ouvinte, mas a gente não é verdadeiramente como se estivéssemos tendo uma vida de discípulos de Jesus. Pessoas que acompanham e vivem Jesus Cristo. E aí, isso é uma questão que a gente precisa descobrir e mudar de comportamento em relação a essas coisas. Olha o que está escrito, e para isso a gente vai precisar do auxílio da Bíblia. Abra o seu, para você entender quem eram essas pessoas. E para de repente a gente descobrir que nós estamos muito próximos dessas pessoas. Abra sua Bíblia em João 6. E a gente vai ler os versículos 60, 61 e 63 de João 6. E depois nós vamos ler também o 66. João 6, 60, 61, 63 e 66. Percebam, para mim, esse capítulo de João, amados, para mim, já há muito tempo, ele é a essência. Eu preciso entender o capítulo de João 6 para eu poder entender o que é o Evangelho, para eu poder entender o que é ser discípulo de Jesus, porque nesse capítulo Jesus começa a se revelar quem ele era verdadeiramente, não só o que ele era, mas o que ele veio fazer aqui na terra. Leia depois em casa o capítulo 66 inteiro, e você vai descobrir o porquê dessa confusão toda. Porque muita gente estava acompanhando Jesus. Se você reparar o capítulo 6, foi aí que aconteceu o milagre dos pães. E aí depois Jesus dá uma catracada. Só lê João 6, 26, quando ele fala assim: vocês estão me acompanhando porque vocês comeram e saciaram a fome, mas a fome do natural, não a fome espiritual. E as pessoas estavam acompanhando Jesus porque tinham comido, mas a nível natural. E quantos de nós temos procurado Jesus para saciar desejos que são naturais? Então eu preciso entender. E eu, quando leio o capítulo 6 de João, eu começo a perceber, inclusive, a dificuldade que as pessoas tiveram. Porque, percebam, Jesus vive no meio judeu. O povo era o povo judeu, que trazia toda uma bagagem religiosa do povo judeu. E aí ele começa a se mostrar quem ele era. Por isso que no versículo 60, e aí você pode acompanhar, diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Qual foi o discurso de Jesus? Ele veio falar: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim não vai ter mais fome. Não vai ser como o maná do deserto, que os antepassados comeram no deserto. Não, eu sou o pão da vida. Vocês têm que comer do meu corpo. Vocês têm que beber do meu sangue para não terem mais sede. Ora, o povo pirou. As pessoas ficaram muito confusas. Por isso que os discípulos dizem: quais discípulos, amados? Eu acredito que até os 12 tiveram essa dificuldade, mas são essas pessoas que lá em Lucas estão acompanhando Jesus. Não só os 12, uma multidão de discípulos que se diziam discípulos estavam acompanhando Jesus, mas quando ele se mostra quem é, olha o que eles falam, versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou dizendo: isso vos escandaliza? Era um escândalo para eles que eram judeus. E eram aqueles que se diziam discípulos de Jesus, que estavam acompanhando. E muitas vezes, as palavras de Jesus, o entendimento que a gente tem dele ainda nos escandaliza. Porque ele é muito diferente daquilo, das coisas que nós estamos impregnados e que a gente precisa se libertar para poder entender quem era verdadeiramente Jesus Cristo. E ser verdadeiramente um discípulo dele.
Olha o que está escrito no versículo 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E aí a gente volta ao texto de Lucas, quando ele fala, olha, a quem eu devo temer? Os que matam o corpo, os que matam a carne, os que matam os desejos naturais que eu tenho? Eu devo me preocupar, devo temer aquele que, além de matar, ele lança no inferno. Versículo 66 de João, ainda, capítulo 6, versículo diz assim, à vista disso, presta atenção, quando a coisa aperta, amado, olha o que o texto diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Sabe por quê? Porque essas pessoas eram ouvintes, estavam acompanhando a turba, estavam acompanhando a multidão, mas não tinham se decidido a viver a vida de Jesus Cristo. Eram ouvintes apenas. Acompanhavam Jesus, mas eram só ouvintes. Talvez estivessem muito interessados nas coisas naturais, pelos milagres que Jesus vinha fazendo. E a minha reflexão é, como tem sido a minha vida? Qual o meu entendimento de Jesus? Eu sou ouvinte somente? Ou eu participo efetivamente dessa caminhada com Ele, com Jesus Cristo? Muitos não entendiam, nem haviam se decidido e por isso o abandonaram, né? Então, muitos o procuraram por uma motivação errada. Então, essa primeira pergunta, amados, fica para nós, para que a gente entenda, né? Por que Jesus está falando em Lucas, no capítulo 12, ele está falando primeiramente com os discípulos, porque ele precisava falar com essa multidão, porque eles precisavam abrir mão do Cronos para viver o Kairos. E a gente percebe que muitos deles o abandonaram. Por quê? Porque uma coisa, amados, é você viver de discurso, como o Godoy acabou de falar. É fácil viver de discurso. Aliás, amados, vou falar uma coisa para vocês que tem muito forte no meu coração. O Evangelho é muito fácil de ser entendido e compreendido, mas ele é muito difícil de ser vivido. Tem muita gente que até entende, tem muita gente que até compreende, tem muita gente que até ouve, mas tem muito pouca gente vivendo verdadeiramente o Evangelho. E essa é uma coisa que a gente precisa, então, trabalhar no nosso coração, e se for o caso, pedir perdão e nos colocarmos realmente nas mãos de Deus. Será que as nossas vidas não têm sido assim? Estamos próximos de Jesus e ouvimos até a sua voz, porque nós estamos próximos de Jesus, mas nós não estamos perto o suficiente para sentir o cheiro de Jesus, para sentir o pulsar do seu coração. Sabe quem viveu isso? O próprio João, o apóstolo João, que era o discípulo amado, que estava próximo. O texto da Bíblia fala que ele estava próximo a tal ponto que ele sentia o cheiro que saía das narinas de Jesus. Ele estava tão próximo de Jesus, sentia o bater do seu coração. Amados, talvez seja fácil a gente ficar próximos de Jesus, próximos, mas é muito difícil, e tem sido difícil, obrigado, Pierre, tem sido difícil nós estarmos perto ao ponto de ter intimidade com Jesus, e isso é uma coisa que a gente precisa resolver. A segunda pergunta diz respeito a esses dias, o que esses dias têm revelado a nós? E aí, em primeiro lugar, claro, há um medo da morte. Todos nós estamos com medo da morte. E é real esse medo. Não estou dizendo que é uma coisa inventada, não. Nós estamos com medo. Por quê? Porque nós vivemos dias de pandemia. A morte se aproximou de nós. Mas a pergunta é até que ponto esse medo da morte tem tirado de nós uma paz que nós deveríamos ter, porque a Bíblia fala que a paz que vem de Jesus excede o entendimento humano, ou deveria exceder o entendimento humano,
Mas como nós estamos impregnados de humanidade, nós não experimentamos essa paz que vem de Cristo. E a gente passa a acreditar naquilo que Satanás tem dito: a morte é o fim. Amados, a morte não é o fim. A morte é o começo. Eu não estou dizendo com isso que você deva abandonar os seus cuidados com saúde. Não estou falando isso, que você não deve cuidar da sua saúde. Eu estou dizendo que a morte não é o fim. E que isso não deve ser a essência da nossa vida. Porque a morte, né, ela inicia uma nova caminhada com Jesus Cristo. A morte não pode nos limitar. Por isso é que no versículo 4 de Lucas 12 diz assim: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Amado, a morte vai ser a morte do nosso corpo, não vai ser a morte da alma e do espírito. E a gente realmente vai, e é comum a todos nós vamos morrer um dia. Mas a gente não deve se preocupar com a morte do nosso corpo, amados. A gente deve se preocupar com a salvação da nossa alma e do nosso espírito. Porque esse mundo tem revelado, e esses dias tem revelado, o mundo que a gente vive tem revelado, que as nossas preocupações têm sido outras, têm sido muito no mundo natural, a nível natural. Basta a gente, e a gente percebe algumas coisas. Por exemplo, há uma busca por uma estética do corpo. Corpo que vai para a terra e vai virar pó. Mas nós temos dado uma ênfase nessa questão de estética do corpo. O ser humano está cada vez mais narcisista. Amados, eu estou falando isso porque eu tenho 65. Esse ano eu fiz 65 anos. Mas na minha época, quando eu tinha 18, 20 anos, eu não via homem se depilar. Aliás, quem se depilava na minha época, homem, né, que se depilava, tinha um outro tipo de comportamento. Eu não vou falar o que é, mas vocês imaginem. Porque na minha época, homem não se depilava. Mas a estética dos nossos dias liberou. Então hoje até é bonito o homem não ter mais pelo. Eu até, se a gente levar a fundo, falar, mas em termos de saúde, talvez ter menos pelo, eu não vou entrar nesse detalhe, mas na minha época não existia isso. Essas coisas acontecem hoje porque há uma imposição de uma estética que leva até homens que antigamente não faziam determinadas coisas passarem a fazer agora. E uma das coisas, por exemplo, é essa: é se depilar, é o cara passar 4 horas do dia numa academia para ficar cada vez mais bombado. É uma estética do corpo, e cada vez mais a humanidade, o ser humano está narcisista, homens e mulheres. Por quê? Porque nós estamos preocupados com as coisas naturais, e a Bíblia está falando: não se preocupem com os que matam o corpo. Nós não temos que ficar preocupados com isso, com essas coisas naturais, amados. Mas não é só isso, né? Nós temos as regras de comportamento, são coisas naturais. E a gente está se deixando levar por essas coisas, nos afastando do que? Das coisas que são eternas, para passar a viver as coisas que são materiais, que são naturais e que a gente tem se deixado levar. Nós temos vivido dias, hoje, eu até acho que uma das coisas que a pandemia fez foi que a gente deu uma pisada no freio de alguma maneira. Não é porque há 2, 3 anos atrás, a vida estava muito atribulada. As pessoas saíam às 7 horas da manhã para trabalhar, voltavam 5, 6 horas da tarde, e aí tinha filho, tinha casa, e tinha um monte de coisa, então a vida estava muito atribulada. E eu me lembro que eu era da área de saúde, como Paulo, como disse que é sua esposa, então, nós da área de saúde, então, eu trabalhava de segunda a sexta e sábado e domingo fazia plantão. Vida atribulada. Sabe que isso me levou a um infarto em 2013. Por quê? Porque a gente está preocupado com o cronos, com as coisas naturais, e nos afastamos das coisas que são espirituais, que é o eterno. E a gente tem vivido assim. Olha o que está escrito lá
em Marcos, capítulo 8, 35 e 36. Abra sua Bíblia, porque diz assim lá em Marcos 8, 35 e 36, e aí perto de Lucas. Diz assim, é um texto conhecido: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente parece que está aqui, está escrito. E eu até leio e falo assim, poxa, é um pensamento legal, é um pensamento realmente... Mas isso não entra no nosso coração. E a gente continua vivendo essa vida em que a gente acha que é mais fácil salvar essa vida cronos que a gente tem aqui. E a Bíblia está falando, quem buscar isso vai perder a vida. E quem perder a vida pelo Evangelho, por Jesus Cristo, esse terá a vida eterna garantida. Mateus 7, 13 e 14 diz assim, a porta é larga, a porta que leva à perdição é larga. Mateus 7, 13 e 14. E a porta estreita é a que leva à vida. Amados, cuidado, porque a porta que leva à perdição é larga, e a porta que leva à vida é estreita, e às vezes a gente tem optado pela porta mais larga, porque acha que é isso aqui que vale a pena, e a gente não abre mão dessas coisas, para experimentar aquilo que a gente vai ter na eternidade. E Romanos 12, e aí vem aquilo até que o pastor Godoy usou, acho que em pregação algumas semanas atrás, que é um texto conhecido, mas é que é uma verdade que eu preciso entender. Romanos 12, 1, um texto super conhecido, que diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Amado, nosso corpo, a gente tem que apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável, para que a gente possa experimentar o kairós de Deus. Paulo está falando isso de uma maneira muito clara, que a gente deve apresentar o nosso corpo. Ou seja, a morte vai fazer parte da nossa vida. Agora, a gente deve fazer isso como um culto racional. Eu preciso realmente estar vivendo isso. E não é fácil você entregar o corpo, amados. É fácil falar. Mas entregar a nossa vida, o nosso corpo, o nosso momento hoje de vida, entregar para Jesus nas mãos dele, para que ele possa fazer o que ele quiser, que significa entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, não é fácil. É fácil falar, mas é muito difícil viver isso. Por isso que Paulo está fazendo, que a gente deve fazer isso. E ele roga, ele não está obrigando ninguém, mas ele roga pelas misericórdias de Deus. Por quê? Porque ele sabe que é difícil nós, como seres humanos, fazermos isso de uma maneira normal, porque nós somos seres humanos. Por isso que ele roga pelas misericórdias de Deus, para que a gente possa fazer isso. A terceira pergunta, amados, diz assim: meu Deus é poderoso, é soberano? Isso é uma outra coisa que a gente tem que resolver, amados. O versículo 5 de Lucas, que é o nosso texto principal, diz assim: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. A quem a gente deve temer, amados? Nós devemos temer ao nosso Deus, que tem o poder de matar e tem poder de lançar no inferno. Só Ele pode fazer isso, mais ninguém. Mas será que eu entendo, eu aceito, eu recebo essa sabedoria, esse poder, essa majestade, essa autoridade de Deus, que também é sabedoria? Eu aceito, eu entendo que Ele é soberano sobre a vida e sobre a morte. Eu me submeto a essa autoridade, amados. A submissão para o ser humano é muito difícil. Eu me submeto a essa autoridade de Deus sobre a minha vida.
sabendo que Ele é o dono da minha vida, eu não posso acrescentar um segundo à minha existência se Ele não autorizar, porque Ele que é o dono. Eu me submeto a essa autoridade, ou eu sou rebelde, eu não aceito esse tipo de coisa, e aí eu não vou aceitar nunca entregar o meu corpo como sacrifício vivo, se eu não entendo que Ele é soberano, sobre a vida e sobre a morte. É Ele quem dá a vida, e é Ele quem tira, mas não é fácil a gente entender isso. Mas eu gostaria de dar alguns exemplos. Ana, por exemplo, 1 Samuel 2,6, outro dia também foi citado aqui o cântico de Ana. Ana recebe o seu filho, mas sabe o cântico que ela faz? No cântico que está lá, é só você ler. Ana, no capítulo 2, versículo 6, diz assim: o Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Amados, é Ele que é soberano, não somos nós não podemos fazer nada sobre o meu tempo cronos aqui na terra, nada. Por quê? Porque a soberania, a majestade e poder é de Deus, é Ele quem dá e é Ele quem tira. E o que a gente pode falar, por exemplo, da experiência de Jó? Abra sua Bíblia lá em Jó. É o livro antes de Salmo. Só achar Salmo é o livro anterior a Salmo. Jó no capítulo 1, versículos 20 e 21. Olha que exemplo para nós. Esse exemplo que Jó nos dá. Porque diz assim, Jó no capítulo 1, versículos 20 e 21. Diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e o adorou. Sabe o que tinha acontecido com Jó? Toda a sua família tinha sido destruída. Toda a sua família tinha sido destruída por Satanás. No entanto, ele se levanta, rasga o seu manto, rapa a cabeça, lança-se em terra e adora a Deus. E diz mais: e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Perceba que nesse texto Jó não ficou impassivo. Não, o que ele fez? Ele sofreu, ele sentiu, ele se levanta, ele rasga o seu manto, ele rapa a cabeça, ou seja, ele sente aquilo que estava acontecendo com ele. Ele não ficou impassível, largado, não, ele reage a isso que estava acontecendo com ele. Mas o que ele faz? Ele adora a Deus, porque ele sabe que é Deus soberano sobre todas as coisas, ele sabe que é Deus quem dá e é Deus quem tira. Bendito seja o nome do Senhor, amados. Se vivemos ou se morremos, a gente morre para Deus. É esse que tem que ser o nosso entendimento. Eu não me preocupo com o Cronos. Eu posso até lutar, eu posso até rasgar as minhas vestes, rapar a minha cabeça, sentir a dor, mas eu me ajoelho e adoro ao Senhor, porque Ele é soberano, e eu preciso entender isso. Eclesiastes 3, 1 e 2 diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Eu não tenho que ficar preocupado com quem mata o corpo, eu tenho que temer a quem, além de matar o corpo, me lança no inferno, e eu tenho que fazer a opção em agradar a Deus. Não há nada que eu possa fazer, não há barganha com Deus. Ele dá e é Ele quem tira. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. E para terminar, mas tem o outro lado da moeda nesse texto, porque a gente percebe dos versículos 6 e 7 que nós temos um Deus que é cuidadoso, porque ele fala assim, versículo 6 e 7: não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados, não tem mais, bem mais valeis do que muitos pardais. Amados, Deus sabe, eu já tenho até pouco, né? Fica mais fácil para Deus contar, né? Mas Ele sabe cada fio de cabelo que você tem. Ele sabe, Ele te conhece. Ele é um Deus cuidadoso.
detalhe por detalhe de cada um de nós, Deus conhece. E percebam que o texto está dizendo que nenhum deles, nenhum desses pardais, nenhum de nós que somos pardais de Deus, nenhum deles, nenhum de nós está esquecido diante de Deus. Ele não se esquece de nós. O texto de Isaías, que também é um texto conhecido, capítulo 49, versículo 15, diz assim: o autor faz menção ao amor de mãe. Acho que foi Godoy também que falou sobre esse texto aqui outro dia, que é o exemplo de amor para nós, a nível até natural, vamos dizer assim. A nível natural, não há um amor maior do que o amor de mãe. E o texto de Isaías fala isso. Mas ainda que essa mãe, que cuida, que faz tudo por seu filho, ainda que essa mãe se esquecesse de seu filho, Deus não esquece dele. Deus cuida de nós, Deus nos ama, Deus não nos abandona, Deus está do nosso lado. E é por isso que eu tenho que entender que é com Ele que eu me preocupo, que é a Deus a quem eu temo, porque é Ele que é o garantidor, não do Cronos, mas do Kairos, da vida eterna, com Ele. E eu tenho então que fazer a opção de experimentar, não o Cronos a gente está vivendo, amado, e o começo dessa pregação já não existe mais. Por quê? Porque ela já está no passado, e ela nem é futuro, porque o futuro pertence a Deus. Eu não sei o que vai acontecer, mas nós estamos vivendo o presente. Esse é o nosso mundo agora. Mas eu não posso ficar preocupado com isso aqui, porque isso é corpo, porque isso é natural e isso acaba. Eu tenho que ficar preocupado em agradar a Deus, porque Ele que é o garantidor da vida que eu vou ter na eternidade. É Ele que garante a vida da alma e do espírito. E, amados, então eu tenho que entender que eu preciso reconhecer a soberania de Deus na minha vida. Eu tenho que ter a certeza de que a prioridade é a minha salvação, não é a minha vida aqui nesse mundo. Eu tenho que ter a certeza de que eu vou passar, que o corpo vai voltar ao pó, mas a minha alma e o meu espírito estarão garantidos na presença de Deus, na medida que eu aceito como Senhor da minha vida, que eu deixo de ser só. Lembra que Jó também fala no livro dele, olha, eu conhecia só de ouvir falar. Ele fala no final da experiência dele lá, mas agora eu tenho uma experiência com Ele. O desejo do meu coração é que a gente deixe de ser só ouvinte, amados. Tem muita gente que é só ouvinte do Evangelho, mas que não está vivendo o Evangelho. Que Deus possa fazer uma metanoia em nossas mentes, mudar o nosso rumo. Estamos caminhando numa direção, agora nós vamos numa outra direção, que é na direção de realmente experimentar uma vida na presença do Senhor Jesus Cristo, como discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, e não apenas como ouvintes, como muitas vezes a gente tem sido. E para fechar, amados, e aí eu encerro, eu não posso deixar enganar pelo nosso inimigo. Eu tenho visto que as pessoas têm perdido a esperança, têm até se afastado de Deus, porque têm perdido pessoas que, e a gente sente, a gente sofre, porque são pessoas amadas, e isso tem nos afastado da presença de Deus, porque nós damos ouvido ao nosso inimigo, quando ele diz que a vida é o fim. Essa vida aqui, natural, é fim, o corpo vai voltar para o pó, mas a nossa vida de alma e de espírito é só o começo, amada, de uma experiência maravilhosa que nós vamos ter durante toda a eternidade ao lado do nosso Deus, ao lado de Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa esperança. Não se deixe enganar, não se permita afastar das coisas de Deus por aquilo que a gente tem vivido, porque isso aqui tudo é passageiro. A Bíblia fala que nós somos passageiros nesse mundo, mas há algo separado, reservado para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus possa falar ao teu coração. Eu queria que você ficasse em pé e a gente vai orar e encerrar o culto. Pai amado, nós estamos felizes porque Tu és o Deus da nossa vida, como também é o Deus da nossa morte, Senhor.
tudo te pertence. Tudo te pertence. Tudo vem de ti. Não há nada que passe desapercebido de ti, Senhor. E nós somos gratos a ti por isso. Reconhecemos a tua soberania sobre as nossas vidas. Estamos felizes porque estamos aqui, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Eu te louvo e te agradeço por cada irmão que está aqui presente fisicamente. Te agradecemos também pelas pessoas que estão nos assistindo pela live, Senhor. Nos abençoa, estamos começando uma nova semana. Protege-nos, nos acolhe, cuida de nós durante essa semana, Senhor. Não permita que o mal chegue até nós. E que nós possamos cada vez mais deixar de ser ouvintes para experimentarmos uma vida pessoal, transparente contigo, Senhor. Nos dá esse entendimento. Quebra a dureza do nosso coração e da nossa mente, para que a gente possa realmente experimentar uma vida em Jesus Cristo. E que a graça de Jesus Cristo, que traz para nós a salvação, o amor de Deus incomparável e infinito de Deus, que enviou seu Filho para morrer na cruz, e que a presença do Espírito Santo entre nós nos façam pessoas melhores, nos façam pessoas do bem, e que espelhem a tua presença nas nossas vidas. Nós te agradecemos, abençoa-nos, abençoa as igrejas que se reúnem em teu nome nesse dia, Senhor, para que o teu evangelho seja cada vez mais espalhado, difundido pelo mundo. Nós te agradeceremos por parecermos mais contigo. Afasta de nós o que não vem de ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.